Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo com dicas e orientações. Hoje nós vamos conversar sobre a amoxicilina. Será que ela corta o efeito do anticoncepcional? Bom, a amoxicilina é um antibiótico, aí, vamos dizer, atualmente de uso muito comum, tá? Então é um antibiótico que tem uma frequência de uso bastante grande, tá? E é uma crença comum também se acreditar de uma maneira bem geral que os antibióticos cortam o efeito dos anticoncepcionais, tá? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que os antibióticos, eles formam um grupo de medicamentos que é muito grande, tá? Eu, por exemplo, não faço nem ideia de quantas substâncias existem hoje no mundo que são colocadas, né, sob a alcunha de antibióticos, tá? Então o ideal é que a gente faça o seguinte: toda vez que você está usando algum tipo de medicamento, independente de qual medicamento ele seja, a análise sobre a interação medicamentosa desse medicamento com os anticoncepcionais, ela tem que ser feita de forma individual. Não importando assim se é um antibiótico, se ele é um anti-inflamatório, se é um remédio para dor, se é um antidepressivo, tá? Se é um anticonvulsivante, né? Então, não importando o grupo do remédio que seja, tá? O mais importante é você analisar o quê? Analisa e pergunta para o seu médico individualmente cada medicamento se existe ou não existe uma interação medicamentosa com o anticoncepcional que você usa, a ponto de essa interação medicamentosa poder causar uma falha do anticoncepcional, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Bom, voltando à amoxicilina, tá? Essa crença comum, né, como eu estava dizendo antes, né, de que os antibióticos, de uma forma geral, cortam o efeito do anticoncepcional, na verdade, ela é mais mito do que verdade, tá? Por quê? Existem alguns poucos antibióticos que atualmente a gente sabe que cortam o efeito do anticoncepcional, ou seja, eles têm uma interação medicamentosa que vai fazer com que o anticoncepcional tenha um efeito diminuído a ponto de você poder engravidar quando toma esse tipo de medicamento, tá? Então isso significa o quê? Que ele realmente corta o efeito do anticoncepcional, tá? Agora, dentre os antibióticos, como eu estava falando, um grupo muito pequeno de medicamentos que realmente tem esse potencial, né, de cortar o efeito do anticoncepcional, tá? E os estudos mais recentes, as revisões, né, que o pessoal tem feito justamente sobre a interação medicamentosa, mostram pra gente que a maioria dos medicamentos que são colocados no grupo dos antibióticos, eles não cortam o efeito do anticoncepcional, tá? E aí a gente inclui o que? A amoxicilina, que é um antibiótico muito utilizado, de uso bastante frequente, tá? E que gera, né, muitas vezes a preocupação sobre a amoxicilina corta ou não corta o efeito do anticoncepcional. Bom, até o presente momento, pelos últimos estudos e pelas últimas revisões, a gente sabe que a interação que ocorre entre a amoxicilina e os anticoncepcionais, ela é mínima, tá? E ela não é capaz de fazer com que o efeito, por exemplo, do anticoncepcional tenha um efeito sobre a amoxicilina ou a amoxicilina sobre o anticoncepcional. Ou seja, não existe uma interação medicamentosa potencialmente perigosa, por exemplo, para estar causando gravidez, tá? Então, resumindo, tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Que a amoxicilina não corta o efeito do anticoncepcional, tá? Então a amoxicilina é um antibiótico seguro do ponto de vista de estar utilizando ele em conjunto com o anticoncepcional e ele não corta o efeito, tá? Existe algum potencial, por exemplo, efeito colateral da amoxicilina, tá? Alguns pacientes podem ter vômito ou diarreia por causa do uso de antibiótico, a amoxicilina se inclui, tá? Agora, vejam bem, aí o problema não é o antibiótico, e sim o efeito colateral que o antibiótico causou, que é o vômito e a diarreia. Como vocês bem sabem,
tanto vômito como diarreia pode causar redução da absorção do anticoncepcional e isso pode causar uma possível falha, uma possível gravidez, tá? Ou seja, episódio de vômito ou episódio de diarreia que ocorrerem até 4 horas depois da ingestão do anticoncepcional pode levar a esse risco. Por quê? Porque com 4 horas a gente sabe que o anticoncepcional já foi absorvido. Tá? Então, se passarem de 4 horas e você ter vômito e diarreia, aí não tem problema. Agora, se você tiver episódio de vômito ou diarreia antes das 4 horas, pode ter sim falha do anticoncepcional, tá? Mas não é efeito da amoxicilina, né? Não é a interação medicamentosa, é a possibilidade, né, de ocorrência de efeitos colaterais, né? E como você está doente, né, isso acontece com uma maior frequência, tá? Porque se você está usando um antibiótico, você está doente, e aí isso pode sim ocasionar alguma falha. Mas o antibiótico em si, o efeito dele, né, da amoxicilina sobre o organismo, tá? Ela não causa, no caso, a possibilidade de gravidez, tá? Então, ou seja, a amoxicilina não corta o efeito do anticoncepcional, tá? Agora, o que eu disse aqui serve para a amoxicilina. Como eu disse, cada medicamento tem que ser analisado de forma individual, tá bom? A gente já deu uma pincelada aí sobre tudo e inclusive nos próximos dias e semanas a ideia todos os dias está trazendo um vídeo novo sobre essa interação medicamentosa dos anticoncepcionais com, né, os diversos tipos de medicamento que existem, principalmente os mais comuns. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das dicas e do vídeo de hoje. Se gostaram, dê um joinha, deixe o seu comentário abaixo aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque aí você acaba recebendo todas as nossas atualizações de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila e pode estar acompanhando tudo aquilo que a gente está colocando aqui no canal. Certo, pessoal? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.